Palavra Jó, capítulo 1. Se você está com a Bíblia, se não, preste atenção. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Tinha também grande número de servos. Este homem era maior do que todos os do Oriente. O cara era milionário. Quem é o homem mais rico do mundo, gente? Pensa num aí. Elon Musk. Elon Musk. Não, né? Não, né? Não, tem mais ainda, né? Os árabes lá, enfim. Pensa no cara mais rico do mundo, enfim, com tudo que você pode imaginar, o cara tem. Ele pisca, ele tem. Então, esse era Jó. E os seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Lembre-se que Oriente, né? Os homens tinham primazia. Só os homens herdavam a herança dos pais, os homens eram os melhores, e as festas eram feitas separadas, homens para um lado, mulher para o outro, mas eles faziam banquetes, os filhos, e convidavam as irmãs, 3 irmãs que eles tinham para fazer banquete com eles. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Jó os chamava, levantando-se de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pensando, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então era um homem 100%. Certo dia, os filhos de Deus, aqui quando fala filhos de Deus, queridos, está falando dos anjos, tá? Agora a gente vai entrar, o livro de Jó é um livro que nos ensina muito, mas muito mesmo. É um livro de batalha espiritual, é um livro que mostra claramente como Deus trabalha no mundo do espírito. Então, olha aqui, certo dia, os filhos de Deus, os anjos, vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Ou seja, o diabo, nem o diabo tem a chave da casa dele, tá? Ele está rondando aqui o planeta Terra, ele está rondando a Terra. Ele não está no inferno. Todo mundo fala, o diabo está lá no inferno, ele vem do inferno. Não, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. E vão para lá aqueles que não têm Jesus. Então o inferno ainda não foi inaugurado, tá, queridos? Então vamos lá. E de rodear e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto e que teme a Deus e se desvia do mal. O próprio Deus falando de Jó. Uau! O próprio Deus falando de Jó. E ele fala para o diabo, você tem visto Satanás? Deus começa a provocar o diabo. E ele estava, enfim. Respondeu Satanás ao Senhor, teme Jó a Deus em vão? Acaso não os tem protegido de todos os lados, a ele, sua casa e tudo que tem? A obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicam na terra. O diabo sabe que Deus é quem nos dá bens, o Deus é quem nos guarda, Deus é quem nos abençoa. Gente, presta atenção, aqui tem muitos segredos. Tudo que nós temos vem de Deus. A nossa prosperidade, a nossa vida, a nossa saúde, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos dá todas as coisas. E ele fala, você deu tudo para ele? É lógico que ele é fiel e íntegro e tal. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que ele tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, muito bem, tudo que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando aí entra a prova de Jó, tá? Aí vocês certamente já escutaram da paciência de Jó, né? Que Jó esperou o tempo para Deus o restituir. Então aqui entra a paciência. Então Deus liberou o diabo e falou assim, tá bom, você quer ver como Jó é fiel e íntegro? Pode tocar no que ele tem. Queridas, todas as provas que a gente passa, não é Deus que manda, mas Deus permite, para provar o que está no nosso coração. Se você abrir o livro de Deuteronômio, diz que ele levou o seu povo para o deserto para o provar, para ver o que estava no seu coração. Então está aqui a primeira lição do livro de Jó. O Senhor, ele permite as coisas acontecerem para nos provar. Então, certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam, as jumentas passiam junto a eles e deram sobre eles os sabeus, que é um povo inimigo, e os tomaram. Aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a notícia. Então,
os bens de Jó se foram. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer as notícias. Mais bens de Jó indo embora. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 bandos, povos estrangeiros, deram sobre os camelos e os tomaram, aos servos mataram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer a notícia. Ou seja, todos os bens de Jó foram levados, foram roubados, foram dizimados, foram queimados. Acabou. Ele não tinha mais bem nenhum. Ele não era mais um homem rico. Até aí, Jó estava tranquilo. Tranquilo assim, né? Jó estava calado. Estando este ainda falando, veio outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho em casa do irmão mais velho, quando de repente sobreveio um grande vento da banda do deserto. Deu nos 4 cantos da terra, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a notícia a eles. Como se não bastasse todos os bens de Jó indo embora, os filhos também todos morrem de uma vez só. Então Jó se levantou, aí sim ele rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançando-se por terra, gritou, blasfemou, xingou a Deus? Não, ele adorou, meu Deus do céu. Jó, aqui está escrito, ele adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisa ser de ter muita comunhão com Deus para falar isso no momento em que o cara não tem mais nada, nem bens, nem família. Acabou tudo para ele. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em outro dia, vieram os filhos de Deus apresentar-se. Aí agora volta outra cena. Os anjos se apresentando diante de Deus e Satanás no meio deles. E veio também Satanás entre eles apresentar-se perante ele. E disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. Então o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele para o consumir sem causa. E respondeu Satanás ao Senhor: pele por pele, tudo que o homem tem, dará pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Ou seja, o Satanás é o acusador, né? Então, disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está no teu poder, mas poupa-lhe a vida. Deus estava permitindo tudo isso para acontecer com Jó, porque Deus já conhecia a essência de Jó. Deus conhecia o coração de Jó e sabia que ele ia passar por isso. E algo novo tinha reservado para ele. Então disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, tomando Jó um caco de telha para com ele se raspar, assentou-se no meio da cinza. Naquela época, as feridas, as pessoas costumavam pôr cinzas nas feridas para fazer uma casca. E eles arrancarem a casca, porque eles coçavam tanto. Então, eles tinham que fazer casquinha, porque senão ia ficar toda hora abrindo. Então, e a sua mulher, aqui entra a mulher de Jó. E é por esse pedacinho aqui que ela é conhecida. Sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Respondeu-lhe ele: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Até aqui eu vou ler. Depois disso, aparecem 3 amigos de Jó e começam a argumentar. Primeiro eles ficam 7 dias ali se condoendo com Jó, em silêncio. A Bíblia fala que eles ficaram 7 dias em silêncio, porque meu Deus, o negócio era tão feio que eles não tinham palavra, não tinham o que dizer. Só que o costume naquela época, eles tinham o costume de atribuir, por exemplo, a pessoa passava por luta porque ela fez alguma coisa errada, né? Então, você está passando por isso porque você blasfemou contra Deus, você fez alguma coisa errada, não é possível, né? O castigo está vindo porque, né? E aí, o livro inteiro é essa conversa dos 3 amigos com Jó. Aí, e Jó se defendendo, Jó falando:
Oh, maldito o dia que eu morri, né? Eu não deveria ter nascido. Deus me abandonou. Deus que abandonou, não. Ele fala assim: Deus me mandou esse mal e tal, tal, tal. Lá no capítulo 19, ele diz assim: o meu mau hálito é tão grande que nem minha mulher suporta. Os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus amigos se afastaram de mim por causa das minhas chagas, né? Enfim. E ele vai reclamando e vai falando. É um livro muito profundo, tem muitos ensinamentos aqui. E lá no final do capítulo, Deus aparece para Jó. Eu não vou ler porque é muito comprido. Deus aparece para Jó num redemoinho, né? E um dia eu vou pregar para vocês sobre Jó, porque tem coisas aqui muito profundas e tinha algo que Deus precisava tratar em Jó mesmo e Deus tratou, né? E ali no final, no capítulo 42, a Bíblia fala que no versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Jó teve um encontro com Deus, entendeu quem ele era, quem era Deus, que Deus era soberano sobre tudo e todos, e aí Deus restitui tudo para Jó. Restituiu, olha só, aí vieram ele restituiu em dobro tudo que ele tinha. E aí vieram todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que antes o conheceram, comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. De novo, né, os 10 que ele tinha. Chamou o nome da primeira Gemima, da outra Quese, da terceira Querem-Apuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, viu seus filhos, os filhos de seus filhos até a 4ª geração, e morreu Jó velho e farto de dias. É uma história forte. É uma história que nos ensina que Deus está no controle de tudo. E todas as lutas que a gente passa, o Senhor permite, porque Deus quer nos provar e nos abençoar. Deus não é um ser maligno e masoquista, que gosta de ver a gente sofrer. Não, jamais. Mas assim como um pai ama seu filho e o corrige, Deus nos ama e às vezes ele precisa levar a gente para o deserto para nos corrigir e nos tratar em certas coisas. Essa vai ser uma outra pregação sobre Jó. Mas a gente ouve muitas pregações sobre Jó, sobre a vitória que Deus deu para ele, a prova que ele passou. Realmente esse homem, ninguém nunca passou o que ele passou. Até hoje eu nunca mais ouvi falar de alguém, né? Um cara ultra, mega, hiper milionário, o homem mais rico do Oriente, perder tudo, os seus filhos, enfim. Mas ninguém fala da mulher de Jó. Quando falam da mulher de Jó, é só uma passagenzinha, esta passagem infeliz, que ela solta uma frase, que ela ficou marcada por esta frase. E eu confesso que eu já preguei sobre Jó e já meti a boca nessa mulher, né? Falando que, imagina, uma mulher que não ajudou o seu marido, não estava ao lado dele, não apoiou, ficou falando para ele amaldiçoar a Deus e morrer, né? No pior momento da vida de Jó. Mas acontece que eu também me esqueci, as pessoas se esqueceram, porque isso é uma visão religiosa das coisas. Uma visão crítica das coisas. Porque a gente se esquece que esta mulher era a mãe dos 10 filhos que ela perdeu, que Jó perdeu. Esta mulher acompanhou Jó. A Bíblia fala que a mulher é a coluna da casa, o homem é o cabeça, a mulher é a coluna. A coluna gira a cabeça para onde ela quer. Dizem, aí tem um ditado que diz que a mulher, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, né? Pois a Bíblia nos mostra, nos prova que ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E Jó só foi milionário, rico e próspero porque ele tinha uma mulher abençoada do lado dele. A gente não pode acabar com essa mulher por causa de uma frase infeliz que ela soltou. Primeira lição que a gente aprende sobre a mulher de Jó: a gente não pode julgar pelas aparências. A gente não pode julgar as pessoas por uma frase que ela solta.
Porque às vezes a gente, quem nunca passou por um mau momento? Quem nunca falou uma besteira? Quem nunca soltou um palavrão? Quem nunca falou uma bobagem por uma coisa que acontece? Não é verdade? Não estou aqui justificando, não estou aqui defendendo quem faz essas coisas. Mas essa mulher, ela é totalmente justificável, essa frase que ela soltou. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Só que, meninas, eu tenho uma boa notícia para vocês. Ela não usou essa palavra amaldiçoa. Essa tradução, ela não foi bem feita, porque a palavra no original hebraico não é amaldiçoa, é abençoa. Só que a mulher de Jó, quando ela soltou essa frase, ela soltou de um modo irônico. Entendeu? Então, na tradução ficou mais fácil falar amaldiçoa, né? Ela falou de uma maneira irônica, né? Aí, ó, você já perdeu tudo, olha o teu estado. Eu creio que ela olhou para ele daquele jeito que ele estava, perdeu tudo. Então, na cabeça dela, como de todo mundo, assim, as pessoas pensavam: esse homem fez alguma coisa. Esse homem fez alguma coisa contra Deus, porque não é possível. Deus tirou tudo dele, só não tocou nele. Outra lição que a gente aprende aqui, queridos. Deus não falou para Satanás tocar na mulher de Jó. Falou só para tocar nos filhos. Toca em tudo que ele tem, menos nele. Poupa-lhe a vida. Sabe por quê? Lá em Gênesis capítulo 3 diz que quando um homem casa com uma mulher, os dois são uma só carne. Um só. Amém? Coríntios diz que quando a mulher se nega para o marido, ela não pode se negar para o marido, porque o corpo dela, a partir do momento que ela se casa, o corpo não é só dela, é do marido. E o corpo do marido é dela. Por isso que a gente fica tão mordida quando a gente é traída, não é verdade? Porque quando a gente é traída, é como se tivesse traído o nosso próprio corpo. É como se a gente tivesse feito mal para a gente mesmo. Né? Então, essa mulher, imagina uma mulher que tinha tudo, ela tinha servas para deixar ela linda todos os dias. Ela tinha camelos à sua disposição para fazer viagens. Ela tinha tudo, tudo, tudo. Imagina uma mulher milionária hoje. Ela tinha cabeleireiro na casa dela, todo dia. Ela tomava banho, dava um banho nela. Ela só fazia assim, que nem aqueles filmes, né? E lá vinham os servos colocar a roupa, fazer a maquiagem, cabelo. Meu Deus, quem não ia gostar disso, né? Ai, hello? Bom dia, janelas abrem. Ai, não, quero dormir mais um pouco. E sirvam-me, quero café. Ai, hoje, o que eu quero comer hoje? Sei lá, quero comer, sei lá. E o que ela pedia, eles traziam. Enfim, uma mulher mimada, assim, mimada no bom sentido. Mas naquela época, queridas, não era como hoje. As pessoas ralavam para ter o que tinham. E ela estava ali ao lado de Jó, ralando com ele. Ela estava ali ao lado de Jó, trabalhando, fazendo com que ele ficasse rico. Então ela desfrutava deste bem todo. Agora, você imagina uma mulher enterrando um filho? Meu Deus, eu não sei aqui vocês, mas meu pai do céu, né? Deve ser a pior dor do mundo, do universo, uma mãe enterrar um filho porque vai completamente contra tudo que... toda a natureza, né? É mais natural a gente ir embora antes. Imagina ela chorando no caixão de um filho. Agora, você imagina ela chorando nos caixões de 10. Aonde eu vou chorar? Eu choro um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. 10 de uma vez. Quando um filho casa, sai de casa, vai embora, é um vazio, né? Mas você sabe que ele está ali, que ele vai voltar, vai trazer a esposa, os filhos, a família está crescendo, ele está perto, mesmo que ele more lá no Japão, vocês se falam pelo WhatsApp, enfim. Mas morrer, acabar, imagina a dor desta mulher. Ninguém fala disso. Ninguém fala da dor que essa mulher sofreu, do desespero dela, da angústia dela. E ela estava ao lado do seu marido. E chega no pior dia da vida dela, que o único que sobrou para ela, o único que restou para ela era o marido. E eu fico imaginando assim, se o marido estivesse bem de saúde, ela tinha um consolo. Ela tinha um colo, porque o que a gente espera de um homem, né? Um colo forte, um consolo, um protetor, alguém que nos ampare, né? Nem isso ela tinha, gente. Nem isso ela tinha.
E eu acho que quando ela falou para ele, amaldiçoa, ou então abençoa Deus logo e morre, ela estava dizendo para ele assim, o que resta para você? Vamos acabar com esse sofrimento logo? Fala uma blasfêmia aí, que Deus vai te morrer, porque vai te matar. Porque eles acreditavam naquela época, se eles blasfemassem, na hora Deus recolhia. Então ela falou para ele, então a única coisa que te resta nesta vida é morrer, né? Então, queridas, era muito compreensível o que essa mulher passou e o que ela sofreu e o que ela falou, né? O que ela falou. E aí, peraí que eu só queria abrir aqui, opa, só um minuto, gente. E aí, a segunda lição que a gente aprende aqui é que quando ela fala essa besteira, Jó na hora repreende. Jó fala, você está falando como uma doida, fica quieta. Nós recebemos todo o bem do Senhor até agora. Você acha que a gente não ia receber o mal também? Né? Jó falou, Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Nem nesse momento Jó deixou de adorar. Então, o que eu entendo aqui, queridas? Nunca mais você ouve falar da mulher de Jó. Você só ouve lá na frente, no capítulo 19, no meio da história, ele falando que a mulher dele não aguentava o hálito dele. Ou seja, essa mulher ficou com ele até o fim. Apesar dela ter falado aquela besteira no pior momento da vida dela, ela estava ao lado dele. Ela não arredou o pé. Ela não foi embora. Que mulher! A Bíblia fala que ela teve 20 filhos. Ela teve 10, perdeu, depois Deus deu mais 10. Você já viu na sua vida alguma mulher que gerou 20 filhos? Fala pra mim. Eu vi uma que gerou 19, que minha mãe ajudava. Eu era menina, eu ia com ela lá em Parelheiros, zona sul de São Paulo. A gente ia lá toda semana levar alimento para essa família. Era um pastor que tinha 19 filhos da mesma esposa. Meu Deus! Era uma congregação que ele tinha em casa, né? E a gente ajudava essa família. Agora, a mulher teve 20. Meu Deus, que mulher! Que mulher! Mas, a segunda coisa que a gente aprende aqui é que quando você está com seu marido, lá em Eclesiastes diz que é melhor andar em dois. Olha só, Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro se levanta, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Aqui Deus fala de cordão de 3 dobras, né? Porque num casamento, quando tem o terceiro elemento, que é Jesus, nesse casamento, jamais ele vai se dissolver. Mas eu não quero falar só de casamento, querida. Jesus, quando ele viu os discípulos, ele falou para o que para eles? Vocês vão de dois em dois. Levem um alforje, levem pouca coisa, né? Só o suficiente. E aonde vocês entrarem, deixe a paz e tal. Então, Jesus enviou os discípulos de 2, ele não enviava de um só. Não é bom a gente estar só. É bom a gente ter, quem não é casada, é bom você ter uma amiga, alguém que você possa desabafar, alguém que você possa estar junto. Que quando alguém se levantar contra você, você vai ter alguém que vai te defender, não é? É muito bom, por isso que Jesus ele estabeleceu a igreja. A igreja é um lugar onde a gente também tem uma família. Tem pessoas que não têm família, mas na igreja encontram uma família. Encontram irmãos e irmãs que oram, que torcem por você, que estão juntos. Isso aqui hoje é uma igreja, nós estamos aqui juntas, né? Orando umas pelas outras. Quando acontece alguma coisa, quando uma cai, as outras vão lá e levantam, nem que seja só na oração, porque a oração é poderosa. Se alguém está passando necessidade, a gente vai lá e ajuda. Então, a palavra de Deus é muito clara. E nesse momento, o pior momento na vida dessa mulher, Jó, ele exortou essa mulher.
E como é bom a gente ser exortada por quem nos ama de verdade, não é verdade? Depois disso a gente vê que essa mulher ficou quietinha até o fim. Outra coisa da mulher de Jó, a gente vê na Bíblia que depois que ela falou essa bobagem, Jó repreendeu, Jó exortou e falou, não, você está falando como uma louca, imagina a gente recebeu o mal, todo o bem de Deus, vamos receber agora o mal. Ela se calou e vieram os amigos de Jó para se condoer com ele. Mas não diz que essa mulher recebeu as amigas, ela ficou só. Ela ficou só, ela passou tudo que ela tinha que passar no cantinho dela. Ela cuidando do seu marido. Meu Deus do céu, que mulher admirável. Queridas, a gente não pode julgar. A gente não pode julgar as pessoas por um momento que elas estão passando, sabe? Às vezes a gente está na rua, a gente vai em algum estabelecimento para ser servido, a pessoa trata a gente mal, ou trata a gente um pouco com indiferença, ou tá com a cara meio fechada, e a gente já sai brigando, já sai falando, ai, fui mal servido, ai, não sei o quê, já sai brigando, sem saber que aquela pessoa estava passando por um péssimo momento na vida dela, por isso que ela está assim. Quantas vezes nós somos julgados? Porque a gente não cumprimentou bem uma pessoa, porque a gente não fez o que tinha que ser feito com excelência, e a gente é julgado, criticado, massacrado. Né? Quem nunca passou por isso, né? Então, como é bom a gente ter alguém do nosso lado que nos exorta. A palavra exortar é edificar, levantar, é te dar aquela bronquinha que te chacoalha, sabe? Que te levanta, que te põe no eixo, fala, ó, você tá fazendo coisa errada aí. Melhor coisa é ter um amigo desse. Um amigo que nos fala as verdades e que nos coloca no prumo novamente. Esses são os verdadeiros amigos. Amigo não é aquele que fica só bajulando, e na hora do mau momento, na hora que você está no chão, a pessoa simplesmente vai embora e te deixa ali sozinho. Não é verdade? Então essa mulher, ela teve o problema dela, mas a qualidade dessa mulher, e é sobre isso que eu quero falar agora, a qualidade dessa mulher foi a fidelidade, foi a perseverança dessa mulher. Ela ficou até o fim com seu marido e ela foi honrada. Eu quero ler com vocês Salmo 101, versículo 6. Salmo capítulo 101, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, o que anda no caminho reto, este me servirá. A Bíblia fala que Deus procura dois tipos de pessoas. A primeira está lá em João capítulo 3, 3:24, ou 4:23. Que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e verdade. E os fiéis. Os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Essa é uma qualidade de Deus, a gente canta que Ele é fiel, a gente canta a fidelidade de Deus, porque isso está escrito na Bíblia, Ele não muda, Ele é fiel, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele é fiel, o sol nasce para todos, para os justos, para os injustos, porque essa é a fidelidade do Senhor. E se Ele é fiel, nós que somos filhos dEle, nós temos que mostrar o caráter dEle, a fidelidade. Então, Ele está procurando os fiéis da terra. Por quê? Para que a gente mostre o caráter de Deus em nós. E lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, a parte B desse versículo diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma promessa para os que são fiéis. Os que são fiéis serão coroados com vida. Amém? Essa mulher foi coroada com vida. Essa mulher, junto com Jó, ela passou o que Jó passou na dificuldade, mas ela foi coroada junto com ele, com 10 filhos, com o dobro dos bens que eles possuíam. Ela passou pela prova, ela ficou calada ao lado do seu marido. E sabe por que eu já falei, né? Por que o diabo não tocou nela? Porque ela é uma só carne com ele. Ela é uma só. E a bênção era para os dois, era para a família. É lindo isso, né, queridas? Como Deus é maravilhoso. A maioria que conhece minha história, eu passei um perrengue, bem perrengue mesmo, na minha vida, né? Falimos, tivemos que recomeçar,
enfim, eu tive problemas em todas as áreas, vocês podem imaginar, casamento, os filhos, mas em toda essa, lógico que não foi nem um décimo, nem um centésimo, um milésimo do que já passou, graças a Deus por isso. Mas eu escolhi permanecer, eu escolhi ficar, e Deus tem honrado, Deus tem abençoado. É assim, queridos, que Deus nos quer, fiéis. Mateus capítulo 24, 45, vamos abrir lá, Mateus 24, 45. Mateus 24, 45 diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Não, peraí que eu errei aqui, gente. Acha aí para mim, Mariana. Quem é? Aqui. No versículo 23 do capítulo 25 diz assim: Jesus manda o servo entrar, né? Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito, muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, Jesus aqui está nos ensinando que aquele que é fiel no pouco, Deus vai colocar sobre o muito. Quando você é fiel nas tuas amizades, no teu trabalho, nos teus estudos, no teu casamento principalmente, Deus sempre honra, Deus sempre vai honrar, porque você está mostrando o caráter de Cristo para o mundo, porque o mundo precisa disso, queridas. O tempo que nós estamos vivendo, misericórdia, tempo de quebra de aliança, tempo da mentira prevalecendo sobre a verdade, a mentira virando verdade. E Salmo 103, versículo 17 e 18, diz assim: O amor do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Ou seja, aqueles que temem ao Senhor e são fiéis, eles serão abençoados. Amém? A mulher de Jó, ela foi abençoada com seu marido no final da sua vida, com 3 meninas lindas, e a Bíblia fala do nome delas, né? E aí, olha só que interessante, meninas, acho que eu anotei aqui e não passei para lá. A Bíblia fala do nome dessas meninas. Obrigada. Diz assim a palavra. Meu Deus, eu marquei lá no... Puxa vida. Deixa eu ver se está aqui. Bom, ela tinha as 3 filhas, elas tinham o significado do nome delas. Uma, eu acho que eu lembro de cor, vamos lá. De Jó. As filhas de Jó, vamos ver aqui. Olha aqui, a primeira se chamava Gemima. O nome Gemima significa pomba. O que a gente aprende com as pombas, né? O que a Bíblia nos ensina sobre as pombas? Pombas é um animalzinho simples, é um animalzinho gracioso, né? Então, a gente aprende essa simplicidade, essa humildade com as pombas. Então, o significado dessas meninas o nome delas tinha um significado profundo. A segunda, Késia significava um aroma de canela, um aroma forte, né? Meu Deus, aonde tem esse cheirinho de canela, né? A gente vai, né? Eu amo canela. Tudo que eu faço, eu taco canela. É muito bom. E é um cheiro gostoso. O que a Bíblia fala do perfume, né? O perfume é o rastro que você deixa quando você passa, é a sua marca que você deixa em todos os lugares que você fala, que você vai. A Bíblia fala sobre Jesus, que Jesus ele exala um bom perfume e que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, deixar uma marca por onde a gente passar. Então, uma mulher de Deus, ela tem que ser
simples, humilde como as pombas, deixar o seu rastro, o rastro de Cristo por onde ela vai, rastro de amor, rastro de bondade, rastro de alegria, de fé, de ânimo, né? O rastro de uma mulher de Deus. E a terceira, Querem Apuque. Ai, meu Deus, a terceira tá aqui. Só um minuto que eu me esqueci agora, mas eu vou lembrar. Eu anotei no outro lugar. Quer ver? Quem que falou aí, você sabe? Raiz, né? Não, mas tem um outro significado também aqui, ó. Querem Apuque. Na Bíblia. Quer ver? Eu anotei lá em cima, mas aqui não era só raiz, tinha outro significado. Em hebraico. Ela tinha aqui fala do chifre de pintura preta para os olhos, recipiente para maquiagem, uma substância metálica. Não era isso, meu Deus. No seu tá raiz, né? Eu prometo para vocês que eu vou escrever aí embaixo. Esse vídeo vai para a internet, eu vou escrever embaixo. Eu mando para vocês depois o significado. Mas por que as filhas Você falou Késia, querem Apuque, isso. E você tá vendo aí o significado do nome dela? Então, eu peguei aqui, mas é o significado, deixa eu ver. No seu tá, qual o significado? Raiz? O chifre? Isso. Pomba, né, como você falou, Késia, isso. Casca de canela. Canela. Ou canela. Isso. E a Querem Apuque. Chifre de beleza. Chifre de beleza. Fartura de beleza. Isso. Indicando a beleza restaurada e a prosperidade de Jó. Isso, a beleza, exatamente. E as três eram lindas. Então, o que uma mulher de Deus tem que ter? Ela tem que deixar seu rastro, a sua marca, a marca de Cristo e a beleza de Cristo também, né? Aí, e essa amor, por que fala das meninas? Porque a menina sempre puxa a mãe, né? Eu tenho visto a cada dia mais eu me parecendo com a minha mãe, é impressionante. Eu estou fazendo academia e tem uma menina que ela fez personal comigo há muitos anos, ela é personal, há muitos anos eu fiz com ela, e na época que minha mãe ainda era viva. E ela vinha aqui nas reuniões também, essa menina. E aí, vocês devem lembrar dela, bem magrinha, Camila, e ela fazia personal com a minha mãe, né? Ela trabalhava com idosos na época, e ela fazia fisioterapia com a minha mãe e tal. E aí a gente faz personal agora, ela fala, meu Deus, você tá muito igual a sua mãe, do mesmo jeito. A menina sempre puxa a mãe, né? Por mais traços que você tenha do seu pai, eu sei que o meu gênio é muito parecido com o do meu pai, mas a gente puxa traços da mãe, né? Não tem como. E por que a Bíblia fala das meninas? Porque ela fala que ele teve 7 homens e 3 mulheres, né? E das mulheres... O nome das mulheres, né? Dos homens ele não fala o nome, só falou das mulheres, porque a mãe foi honrada na vida das filhas também. As filhas receberam o nome da mãe delas, o nome do testemunho da mãe, gente, presta atenção nisso. Elas eram lindas, formosas, deixavam um rastro. Essa mulher, ela não pode ser lembrada por uma frase infeliz que ela soltou no momento de dor. Não pode. Às vezes a gente fala uma besteira porque a gente aprendeu com os nossos pais, vocês sabiam disso? Quando a gente estava para quebrar, eu já contei isso aí, a gente estava para falir e o meu marido, ele chegou um momento que ele aprendeu aí numa igreja X que a gente tinha que desafiar Deus, falar assim, olha Senhor, se até o dia tal não receber tanto, eu deixo de te servir, tarari, e ele falou essa besteira. Na hora, eu dei uma do marido, a gente foi ao contrário ali, né? Eu falava, para de falar asneira, você tá dando ordem para Deus, você é louco. Para com isso, né? Põe a cara no chão, se arrepende agora, peça perdão ao Senhor, né? E naquele momento, ele se arrependeu, ele pôs a cara no pó, ele falou, mesmo, falei besteira. Ele repetiu uma frase que ele escutou em algum lugar, ele ainda olhava e botava o dedinho assim, na cara de Deus. Se essa semana não acontecer nada, eu não vou mais para a igreja, para de falar besteira, você tá doido? Então, às vezes nesses momentos, a gente fala tanta besteira, mas essa mulher foi honrada na vida das filhas dela. Essa mulher, ela foi
agraciada pelo Senhor, com 3 beldades, né? 3 coisas lindas que simbolizavam aquilo que a mãe delas foi. Eu acho maravilhoso como Deus faz. Você quer aprender sobre a mulher de Jó? Você aprenda com essas 3 meninas. Eu vou até estudar mais sobre isso, eu vou falar para vocês sobre o significado do nome dessas meninas. Porque não foi Jó só que foi honrado. Aquela que era uma só carne com ele foi também. Aquela que foi fiel até o fim com ele. Gente, quantos casamentos se acabam porque o dinheiro acaba? É ou não é? Eu conheço um monte de gente. No comecinho do meu chamado, né? Eu não era nada ainda, não. E eu não tinha cargo nenhum, só tinha um chamado. E o pessoal espalhava por aí que eu era conselheira de casais. Aliás, a Mariana veio por conta disso. E aí, veio uma moça em casa, que ela casou, ela tinha 25 anos, ou menos, 18. Só sei que o marido casou, era 25 anos mais velho que ela. Aí ela chegou numa idade mais madura dela, e o marido já estava bem idoso. E ela falou para mim, ela chegou em casa e falou, meu amor por ele acabou, eu queria um conselho, o que você faz? Porque ele está doente, está de cama, ele não serve mais para nada, e ele não quer se cuidar, está com depressão, porque ele perdeu o dinheiro, né? É tipo um jovem, perdeu o dinheiro, porque ela casou com ele 25 anos mais velho, mas ele era rico, riquíssimo. Então ela tinha uma vida boa, tranquila, né? Feliz, teve filhos com ele e tudo. E ela foi com uma senhora do lado lá em casa. Eu nunca vou me esquecer dessa cena. Até hoje, eu me lembro como se fosse ontem, eu sentada, ela na minha frente, falando, né? Não, porque a gente é muito rico, a gente mora não sei aonde, tinha muito dinheiro, eu tinha isso, tinha aquilo, tarará, tarará. E aí ele perdeu tudo, ele fez um mau negócio, e perdeu todo o dinheiro, papapá, e agora ele tá doente, tá com depressão, não quer sair da cama, eu faço de tudo, não sei o quê, mas ele tá com enfermo, blá, blá, e não quer sair de lá, e botando a culpa nele por ele estar enfermo e depressivo. E aí, agora eu não sei, eu tô querendo me separar, o que eu faço, né? Aí, a senhora que estava com ela, é uma moça muito bonita, né? Falou assim, sabe, eu falei para ela, né? Daí ela foi falando, e tinha um terceiro elemento aí na história, né? Claro, um bonitão e etc. E aí a senhora falou assim para mim, sabe, eu falei para ela que ela pode dar umas escapadas dela, ficar com esse cara e cuidar do homem lá, né? Deixa o homem lá de cama, de depressão, ele nem vai saber que ela tem outro. Olhei pra cara delas, aí comecei a orar, falei, Espírito Santo, põe palavra de sabedoria na minha boca, porque eu não vou falar uma asneira que elas estão esperando ouvir. Aí eu peguei e falei pra ela assim, eu falei, olha, quando você se casou com ele era bonitão, né? Devia ser, disse que ele tinha 50 anos. Devia ser, ainda tá em forma, né? 50, hoje em dia 50 anos, né? Falei, devia estar em forma, né? Ele te deu tudo, não deu? Deu. Dinheiro, tudo. E você viveu uma vida aí, você mesmo contou. Agora que o homem tá numa cama, com depressão, precisando de você, você vai fazer isso com ele? Eu falei para ela, você gostaria que fizesse isso com você? Eu falei, pensa bem, porque há uma lei nessa terra, que tudo que a gente semeia, a gente colhe. Tudo que você vai fazer com ele hoje, você vai pagar amanhã, com certeza, né? Você quer isso para você? Você gostaria de que a sua filha vivesse isso, né? Aí ela saiu de lá, né? Saiu meio assim, tá bom, nunca mais ela voltou, né? Então, queridas, o mundo é assim, né? As pessoas, quando acontece o pior, vão embora. Quando alguém erra, comete alguma besteira, alguma insensatez, larga a mão, deixa quieto, vai viver sua vida, eu vivo a minha. E não estou falando só de casamento, não, amizades também. Amizades também, né? A gente não suporta quando uma amiga fala uma besteira, tem brigas entre amizades verdadeiras, por causa de uma abobrinha que uma amiga falou, de uma besteira que ela soltou lá no momento de raiva, que a pessoa estava ferida, a outra fala, não olhe mais na sua cara e nunca mais. Relacionamentos familiares, enfim. Mas não é isso que Deus espera de nós. Jesus, quando Judas o traiu, né? Judas que andava com ele, o traiu. Como é que Jesus chamou Judas?
amigo, né? Judas entregou Jesus na mão de Pilatos, enfim. Então, queridas, nós aprendemos muito com a palavra de Deus. Aprendemos com essa mulher. Temos que ser fiéis. É isso que Deus espera de nós. Fiéis não só no casamento, mas nos relacionamentos. Se nós quisermos. Eu fico imaginando aquela mulher, né, que me procurou. Poderia estar com o seu casamento restaurado. Se ela tivesse entregue a vida dela para Jesus mesmo, o casamento podia estar restaurado. Deus podia ter restituído para ela as coisas. Mas prefiro. Tinha morrido. Eu nunca mais soube dela. Nunca mais, ela sumiu. Não gostou do conselho. Então, queridas, é isso. Nós temos que aprender com essa mulher, né? A sermos fiéis e não julgar. Próxima vez que você escutar essa pregação, lembre-se da mulher de Jó. Lembre-se que, apesar das coisas que ela falou, naquele momento, aquela frase infeliz, ela foi uma mulher admirável. Uma mulher que Deus fez questão de honrar. Tem pessoas que falam, Jó arrumou outra mulher. Não, em momento algum a Bíblia fala que ele arrumou outra mulher. Naquela época eles casavam bem jovens, né? Ela devia ter muito vigor, muita força para ter tido mais 10 filhos, né? Devia ser jovem ainda, né? E ainda viver 140 anos para ver os seus netos, bisnetos. Meu Deus do céu, né? Mais uma lição aqui para a gente aprender, né? A alimentação naquela época era bem melhor que a de hoje. Eles não comiam enlatados, industrializados, nada disso, né? Ele perdeu tudo, mas não perdeu a mulher, né? Não perdeu, porque a mulher era uma só carne com ele. Deus não permitiu que ela morresse. Ela deve ter idade avançada também, né? Porque mais de 40. Com certeza mais de 40, por aí. Ainda teve 10? Ainda teve mais 10. Bom, minha mãe tinha 42, depois de 6, né? Eu fui a 7ª. Então, minha mãe já tinha 42. Então, acho que... Mas naquela época Deus permitiu. Sim, com certeza, né? Sara não teve com 90 anos, né? Que ela recebeu a promessa com 60. Então, para Deus nada é impossível. E a gente colhe o que a gente planta. Eu vou cantar um louvor aqui com vocês. Enquanto a gente estiver cantando esse louvor, pensa na tua vida, pensa naquilo que você tem vivido. Eu sei que muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida que são até meio parecidas com as situações que Jó passou, que a esposa dele passou. Você que está me assistindo pode, às vezes, estar passando por um momento aí que o seu marido perdeu tudo e você não sabe o que fazer. Vou dizer uma coisa, permaneça fiel. Porque o mesmo Deus que deu, Ele pode tomar também. Ele pode te provar, mas se Ele te prova, é porque Ele quer extrair o melhor de dentro de você. Não o pior, o melhor.